Que alegria! Hoje estamos aqui com a Jovine. A Jovine, ela vai falar um pouquinho sobre IA para nós. Você sabe o que é IA? Calma, ela já vai contar. Então, o projeto Sabedoria traz no podcast Sabedoria Cast uma convidada. A convidada da fala do momento. Ricardo, o que é a tal da fala do momento? É o que todo mundo está buscando e não sabe utilizar. É a inteligência artificial. Algo surpreendente, uma ferramenta fantástica que ela veio para nos ajudar. Ela não veio para dominar, mas ela veio para ser uma ferramenta de auxílio no nosso dia a dia. Jovini, boa tarde, é uma alegria, ou boa noite, ou bom dia, vai depender de quem estiver assistindo a gente. Mas eu gostaria que você se apresentasse para nós. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Como o Ricardo falou. Eu sou a Jovine, eu tenho 37 anos hoje. Sou mãe, esposa, né? Empresária atualmente, ex-servidora pública e uma eterna buscadora de conhecimento, digamos assim. Estou sempre aprendendo alguma coisa nova. Você sabe que na sabedoria de Salomão, ele trata sobre a busca pelo conhecimento. Então, existem vários princípios de vida ali, e um deles é a busca do conhecimento através de uma boa instrução. Então, quando você tem uma instrução boa, você ganha um conhecimento naquela instrução e você aplica ele na tua vida, você é uma pessoa que tem sabedoria. E a sabedoria é a busca constante pelo conhecimento. Então, a Jovine está no círculo da sabedoria. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Estou alinhada com o tema do podcast, né? Porque Isso a gente aí. está sempre buscando alguma coisa. Isso mesmo. Jovine, você domina uma ferramenta poderosa que as pessoas não sabem utilizar. Elas sabem que existe, mas não sabem utilizar. Que nem a pessoa fala assim, eu sei dirigir carro. Você sabe dirigir o teu carro. Que agora, se você chegar numa Ferrari, numa Lamborghini, você não vai saber abrir a porta porque você não tem o conhecimento e as habilidades necessárias para operar aquele veículo. Da mesma forma é o computador, são softwares, são várias coisas que a gente tem como ferramentas na nossa vida. A gente tem que buscar o conhecimento. Então você hoje é professora, você é instrutora, você é empresária e você atua muito nessa área de IA. O que você poderia falar para o nosso público sobre a IA? Dê uma introdução, um conhecimento, vamos bater um papo sobre isso. Legal essa analogia que você falou do carro, porque eu nem vejo assim que a pessoa não tem o conhecimento às vezes, né? Então ela sabe que existe, ela acompanha ali na rede social ou até na internet, né? Que existem novas ferramentas chegando, que o mundo está mudando. Mas muitas pessoas têm o medo. É que nem essa questão que nem você falou do carro. Às vezes a pessoa ela sabe dirigir, ela tem habilitação, mas se ela for pegar um carro que é maior, um carro que é mais caro, um carro que tem mais potência de motor, ela vai ter medo porque ela não tem segurança se eu apertar esse botão que acontece. Então a IA ela é um sistema de computador, como a gente utiliza em outras áreas, né? Só que ele é um sistema que é projetado para repetir, ou seja, para seguir padrões que nós desenvolvemos como humano. Então, ele é treinado para que ele tenha análise, raciocínio, linguagem natural, visão computacional. Então, são recursos de computação que conseguem nos trazer resultados dentro da área de sistema, né? Dentro da área onde a gente aplica esse algoritmo, esse sistema de IA. Eu posso dizer assim que a IA é um assistente que uma pessoa pode ter 24 horas, ou um secretário particular, ou uma secretária particular, que a pessoa pode trocar uma ideia, bater um papo, fazer perguntas a qualquer momento que quiser? Eu considero que sim. Eu gosto de ver a IA como um assistente, como você falou, né? E também como eu falo, brinco com o pessoal, é um braço a mais que você tem. Porque às vezes a gente está em projetos ou em algumas situações até de trabalho que é a gente sozinho, né? Ou que você quer conversar sobre um assunto que às vezes você não tem uma pessoa ali para falar. E aí ela é essa porta aberta. Você pode falar sobre qualquer assunto, ela sempre vai te dar uma resposta, mesmo que ela invente, né? Então ela não vai te deixar ali sem uma resposta. Mas ela é algo que, se você souber direcionar para a tua rotina, para as tuas atividades, ela vai ser também esse assistente. Então, essa ajuda para tarefas que você executa e que você precisa de uma mãozinha a mais. Por exemplo, na dona de casa. Vou dar o exemplo da dona de casa, vou dar o exemplo do estagiário e vou dar o exemplo do estudante que está no ensino médio, por exemplo. Então, a dona de casa
tá com um problema de desentupir o ralo, porque ela tá terminando de lavar a louça, não sabe como. Daí ela chama a IA do WhatsApp, fala assim, como eu posso desentupir o ralo da pia? Daí a IA vai dar uma resposta para ela? Vai dar uma resposta para ela. Ela, inclusive, pode pesquisar produtos que sejam específicos, ela pode usar a IA para pesquisar comparações de preços desses produtos, ela pode buscar receitas, ela pode buscar por que o ralo entope, então, assim, explicações de conceitos também. Então, você consegue usar desde coisas básicas. Eu, por exemplo, escrita de texto, às vezes até horário de receita de remédio, eu coloco na IA para saber quais horários que eu tenho que programar. Eu até brinco que depois que inventaram o assistente do Google e a IA, eu não levanto nem para ver a hora, mas eu falo assim pro meu celular, ok, Google, que horas são? E ele me fala, são 7 horas. Agenda, então, assim, são coisas que você consegue automatizar para que você... Não que você perde tempo, mas que você consegue direcionar esse tempo para alguma coisa que tenha mais valor, né? No caso do estagiário, ele tá no trabalho, o chefe dele fala assim, ó, faz tal coisa. E ele nem imagina o que é aquilo. Daí ele entra na IA dele e fala assim, ó, meu chefe mandou fazer tal coisa, o que você me sugestiona? Vamos supor, vai lá e pede, faz uma planilha comparativa e tal. Ele colocou lá no currículo dele que tinha o Excel. Não entende nada daquela forma que ele está pedindo. Você pode abrir uma IA e pedir, tenho que fazer uma planilha tal, que na coluna tal esteja tal informação, tenho esses dados, se quiser dá até para mandar, né, um modelo de planilha, e a IA vai te dar exatamente o direcionamento para que você coloque aquela fórmula, para que você coloque aquele resultado do jeito que foi pedido. Isso na parte do Excel, que é algo bem complexo, né, dependendo do nível, mas para textos também, para criação de discursos, para criação de ideias mesmo. Quero uma ideia para desenvolver tal coisa dentro da minha empresa. Ela vai te trazer. O segredo da IA, na verdade, é o pedido. É o que você quer saber dela para você saber como pedir para ela te dar um resultado que é efetivo. E você sabe que o pedido é uma coisa muito difícil porque as pessoas não sabem pedir. Sabe que na palavra de Deus tem uma parte que Tiago fala disso, e ele fala assim, as pessoas não têm as coisas porque elas não sabem pedir. E você veja bem, até para IA, você tem que saber pedir. E se você souber pedir também na palavra, você vai conseguir aquilo. Então você não sabendo pedir na IA, como você sabe... Então você tem que treinar o pedido, né? Tem que treinar o pedido. E como que treina um pedido para IA? Primeiramente, você tem que saber o que você quer que ela faça, né? Então, para você recorrer a uma ferramenta de IA, você tem que pensar, o que eu quero? Eu quero um relatório, eu quero um texto, eu quero um post, quero uma imagem. Então, o que eu quero que ela me entregue? Então, é a primeira coisa. Porque se eu não sei o que eu quero, se ela me der uma linha de resposta, ela atingiu o objetivo. Tem 2 ensinos que falam sobre isso, que eu acho que vale a pena a gente partilhar aqui. Acho que é comum, que é a Alice no País das Maravilhas, onde ela chega numa bifurcação e pergunta para o gato onde ela vai, e ele fala para onde você quer, ela fala não sei, ele fala qualquer lugar. Então a pessoa não sabe pedir, o que chegar de resposta para ela, bem. A outra é no mundo de coach corporativo, eles falam o seguinte, quando você tem um pedido, um desejo, algo que você quer muito, você tem que planilhar ele na tua mente com 20 perguntas que você faria para obter essas respostas. Então você planilha como que você faria para conseguir isso. Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Daí dessas você escolhe 2 ou 3 ou 5. Dessas que você tem a resposta, você fala assim, qual que você vai fazer primeiro? Aí é a mesma coisa? A mesma coisa. Inclusive, esse exemplo você pode colocar, né? Então, vamos supor que eu quero aprender sobre um conteúdo novo, né? Então, eu posso pedir para ela desenvolver um cronograma, eu posso pedir para ela desenvolver essas 21 ações, né? E, de repente, me ajudar a classificar o que é mais fácil de eu fazer primeiro. Então, eu consigo trabalhar em pequenas ações utilizando para facilitar. Então, assim, para a questão de raciocínio, para a questão de organizar ideias, que nem você falou do estagiário, da dona de casa, às vezes até, vamos supor, quero fazer uma lista de tarefas diárias da minha casa, dividir pelos membros da casa. Você consegue automatizar isso e pedir para ela gerar, inclusive citando, considerando que moram tantas pessoas, considerando que existem tais situações, quais as principais tarefas que devem ser realizadas. Ela vai conseguir, através desse contexto, desse cenário, né, te trazer uma resposta com uma lista, inclusive para você priorizar. Se você quiser que ela entregue em Excel, né, uma planilha com a lista, ela consegue. Então, vai muito do detalhamento de onde que você está direcionando essa resposta. Sabe o que me veio à mente aqui agora? A bula de remédio. Você sabe que as pessoas em casa, normalmente, elas perguntam por farmacêutico ou para o médico que tomar. Ele fala como, mas você não lê a bula. Não. Por quê? Porque alguém disse para você que é daquela forma.
Agora, eu vi outro dia a pessoa tirando uma foto da bula, mandando para a IA. A IA leu a foto e ela falou tudo que a pessoa quis saber. Então, você vê a facilidade, né? Ó, esse remédio, você que tem alergia, você não pode tomar. Esse remédio você toma a cada 12 horas. Esse remédio, ele tem tal benefício. Ele vai fazer efeito no teu corpo daqui 2 dias se você tomar certinho. Olha só a complexidade. Nesse caso, não precisaria nem da foto. Hoje, se você conseguir um documento em PDF, vamos supor, da bula do remédio, como você exemplificou, você pode jogar numa ferramenta e ele vira uma conversa com aquele documento. Então, você não precisa nem ler todo o documento mais. Você pode perguntar quais são os efeitos colaterais, vamos supor, comuns para mulheres. Então, tá lá no PDF, ele vai te trazer a resposta direta sobre esse assunto. Você não vai precisar ler a parte inteira de efeitos colaterais para identificar o que bate com você, né? Então, hoje você consegue muita coisa nesse sentido de facilitar o dia a dia, né? Inclusive, como você falou no começo, até pelo próprio WhatsApp, que é a ferramenta que a gente mais usa, as IAs que estão ali criam imagem, recebem texto, transcrevem áudio, traduzem para outros idiomas. Então, é muito mais fácil de você tanto aprender coisas, como organizar coisas, como criar coisas novas também. Eu uso aqui uma IA no meu WhatsApp, que é o da Meta. Mas tem várias outras, né? Esses dias eu recebi uma do amigo meu, que o amigo dele fez. Eu falei, cara, o cara fez uma IA para isso? Ele fez para ele. E como uma pessoa faz uma IA para ela, para usar no WhatsApp? Ela escolhe uma ferramenta que está por trás, né? Ela não vai desenvolver toda a base de conhecimento. Então, ela não vai treinar o modelo. Ela vai pegar um modelo, que é como a gente chama, por exemplo, o ChatGPT, ele é um modelo de linguagem, né? Então, ele já foi treinado com base em informações. Então, a gente pega esse conhecimento e direciona para alguma coisa. O próprio ChatGPT, ele permite que você crie GPTs próprios, que a gente fala, né? Que é quando você cria um ChatGPT sobre um assunto teu. Então, vamos supor que eu quero fazer lá sobre o podcast ou sobre a Bíblia, como você citou, né? Então, eu posso criar e aí ele vai conversar somente sobre esse assunto. Então, eu treino ele numa base mais limitada, eu direciono esse conhecimento. Então, é possível de fazer tranquilamente. Inclusive, hoje existem algumas ferramentas que estão sendo criadas até para fazer resumo de grupos no WhatsApp. Então, tem algumas IAs sendo treinadas nesse sentido. A própria Meta tem uma intenção de ter alguma coisa assim, porque às vezes você está em 10 grupos de WhatsApp e você não consegue acompanhar as respostas, né? Chega num dado momento que você passou o dia trabalhando ou estudando, e aí quando você vai ler de noite tem lá 200 mensagens. Sem chance, né? Então, assim, uma ferramenta que faça o resumo para você dos pontos importantes, por exemplo. Bacana. Esses dias eu mandei uma imagem de um evento que eu ia participar e tinha a data na imagem. E eu mandei para a IA do meu WhatsApp. Daí ela extraiu a data, o horário, ela falou assim, posso agendar? Eu falei, sim, pode. Então você vê a facilidade, né? Sim. Só que no dia a dia são poucas as pessoas que estão usando ainda. O que você vê no mercado hoje como dificuldade de aceitação das pessoas? Eu acho que existe a insegurança em relação ao que vão fazer com as minhas informações, né? Então, o pessoal ainda não tem segurança sobre a questão da privacidade, então elas têm medo de colocar informações ali. Geralmente, nesse caso, eu digo que se você não se sente seguro em pôr uma informação pessoal, crie um personagem que vive a situação que você está vivendo. Então, você pode colocar aquele contexto, aquela informação, mas você não vai citar o teu nome, a tua cidade, né? Não vai citar nenhum dado próximo. Por mais que aí ela não vai responder exatamente o que você mandou de informação. Mas talvez seja a questão da segurança dos dados. Um pouco também pelo medo do novo, né? As pessoas têm o receio do novo. Então, é aquela coisa de, como eu citei antes, se eu clicar aqui, o que vai acontecer? O que ela vai responder? Quem que vai estar vendo? Então, as pessoas têm esse receio. E outras por falta de conhecimento mesmo, né? Acabam achando que é algo que é muito distante, é muito caro, é muito complexo, não é para mim. Então, acabam evitando já de primeira. Só que elas abrem o computador e elas acessam o Google. E daí tá lá para escrever alguma coisa. Essas pessoas que sabem abrir o computador, sabem entrar na navegação, sabem colocar o Google, qual que é o próximo passo para elas conhecerem um pouco sobre IA, para elas poderem dar os primeiros passos e acreditar que isso pode ser uma ferramenta boa para elas?
O ideal que eu sempre indico é começar pelo básico, né? Que nem você citou, tô com uma situação na minha casa, uma tarefa escolar, alguma coisa que eu quero uma ajuda. Então você vai lá e conversa. Eu converso com ela como eu estou conversando com você. Então eu vou lá, abro e falo, olha, preciso de uma ajuda em tal assunto, ou estou fazendo isso aqui, o que você acha da minha ideia? Como que dá para complementar? Então eu converso porque é como se fosse um colega mesmo ali. Às vezes de trabalho, às vezes um amigo, que você está discutindo algum assunto. Então acaba que ela direciona. Até teve uma situação atrás que eu tenho uma situação na minha família e a gente está passando por essa experiência, né? E aí eu mandei algumas coisas para ela e ela me confortando, digamos assim, dentro nos textos. Inclusive me sugeriu, você quer gerar um diário, né? Para que você registre todos os dias. Você quer que eu te lembre? Então, assim, é uma forma das vezes você até nem... coisas que você nem pensou, digamos assim, que você poderia organizar com a IA e ela te sugere como um caminho. E como que ela poderia organizar um diário na vida de alguém? Na dona de casa, por exemplo, que tem os afazeres da casa e às vezes tem uma ou outra preocupação que o marido pede para ela. Bom, para lembretes eu uso uma IA do WhatsApp que se chama Dola, né? Que é bem famosa atualmente, assim, pelo menos no meu meio, né? Porque eu tô meio de uma bolha de IA, então para mim já é normal. Ela é uma IA que integra com o calendário do Google e você pode mandar, por exemplo, as tarefas e ela te lembra meia hora ou 15 minutos antes. E ela aceita áudio? Aceita áudio, foto, o que for, assim. Então você consegue que ela inclua na tua agenda do Google diretamente. E ela te lembra também diretamente pelo WhatsApp. E aí você consegue colocar lá, marcar como concluído, digamos assim. Deixa eu pedir para nossa equipe aqui colocar acha no Google ali a ferramenta Dola para mostrar ali para o pessoal que queira utilizar, né? Fica isso, legal. Ele é um contato, na verdade, que você salva no WhatsApp, né? E daí, a partir desse contato, você vai mandar um oi lá a primeira vez, configurar a tua conta do Google primeiro. Vamos gerar valor? Vamos lá. Abre o Google, por favor, vamos lá e vamos utilizar aí pro pessoal. Vai ser, já apareceu ali já. Já o Gabriel já tá usando. Isso, essa mesmo. E como que a pessoa coloca ela no WhatsApp dela? Clica lá, Gabriel, no nome para aparecer o contato. Então é um número de telefone ali, que você salva. Tá vendo, pessoal? Tem esse número de telefone, você salva esse número no teu WhatsApp e daí vai abrir a Dola e vai abrir uma conversa que nem você salvou o número do telefone da pessoa que veio tirar a foto aqui no Estúdio Globo. Daí você vai trocar uma ideia, bater um papo e você já coloca lá... Manda um oi. Manda um oi para ela. Inclusive, ela traz, se você quiser, o resumo. Por exemplo, eu tenho 10 compromissos na semana. Eu posso entrar na segunda-feira e pedir o resumo. Ele está desatualizado o WhatsApp Web. Não tem problema. É assim que funciona. E... Não, enquanto eles vão lá, a gente vai bater um papo. Tranquilo. A hora que der certo, a gente volta. Temos uns minutos aqui. Agora é o seguinte, você como empresária, mulher, mãe... Da tecnologia, que é bem difícil sendo mulher. Me fale duas coisas. O primeiro, qual é o desafio que você teve para ajudar as pessoas com a experiência que você teve, porque normalmente a gente pega a experiência de outros para colocar na nossa vida para a gente poder caminhar, né? Então traga uma experiência bacana de desafio que as pessoas podem também... Eu conheço uma, né? Que é o queimar a ponte, né? Mas então você pode falar outras também. Pode ser começar com essa, depois a gente fala da tua empresa. Acho que assim, o grande choque, né, para as pessoas, na verdade, mais para as pessoas do que para mim, foi eu ter saído de uma carreira de servidora pública, né, onde eu estava há 6 anos, e eu pedi exoneração para tocar a empresa. Então, claro que foi uma decisão pensada, avaliada, né, e muito também de uma decisão lá atrás, quando eu entrei para o serviço público, que eu também já tinha muito claro que talvez aquele não fosse o caminho que eu queria percorrer. Né? Mas, como eu falei, eu estou sempre aprendendo. Então, eu falei, eu vou tentar, eu vou arriscar, eu vou ver. Tive boas experiências dentro do serviço público, consegui viabilizar muitos projetos. Mas aí chegou um momento que eu, como você falou, queimei a ponte, né? Eu saí e falei, não, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que eu consigo fazer, que eu sou boa, e vou fazer isso dar certo. E é esse o meu lema. Assim, às vezes é um pouquinho, metade por dia, às vezes é o dia inteiro, às vezes é 3 turnos ali, até um pouquinho à noite, mas... Depende do projeto. Depende do projeto. Na minha profissão é igual. Há 2 semanas atrás, eu trabalhei 3 dias seguidos. Mas 3 dias seguidos. Assim, dormia 4, 5 horas para terminar um processo que era importante. Então, foi sexta, sábado, domingo, segunda eu protocolei.
Então eu tinha que dar foco naquilo, e daí quando você dá foco, eles falam que você tem o hiperfoco, né? E daí você resolve o negócio. Sim. Espero que eu resolvi. Que eu tenha resolvido, né? E como que é a situação da empresária? Qual que é o ramo da tua atividade? Como que você faz? O que você trabalha? O que você oferece? Para as pessoas saberem que pode precisar do teu trabalho, por exemplo. Para eu responder essa pergunta, eu vou ter que voltar um pouquinho, né? Como eu sou formada em design gráfico, e aí tem a parte de análise e desenvolvimento de sistemas e contabilidade. Então, o que são áreas muito distintas, né? E aí, dentro do serviço público, eu tentava viabilizar a parte de processos, né, de trabalho, a parte de automação, que é algo que eu gosto, que é uma questão de você ganhar tempo, né, deixar o teu tempo livre para o que importa, que eu acho que é esse o essencial. E a questão da parte criativa. Então, quando eu saí, eu não sabia muito bem para qual dessas áreas que eu ia seguir com a empresa. Então, como eu trabalhei muito tempo com treinamento de equipes, eu falei, bom, vou fazer a parte de treinamentos. Só que, infelizmente, no mercado, nem todas as empresas elas estão abertas a essa cultura de treinamento para funcionário. Então, acabava que muitas portas que a gente batia, as pessoas não estavam receptivas, elas não viam valor naquele treinamento, naquela preparação da equipe. E foi aí que a gente falou, vamos migrar então, direcionar mais ainda os produtos, né, que a gente oferecia. E aí a gente pegou essa expertise. Então, hoje eu trabalho na empresa com automação de processos. Então, a gente tem uma ferramenta de automação de atendimento via WhatsApp, redes sociais, enfim. É uma ferramenta que a gente consegue personalizar bastante em relação à utilização. Então, eu consigo mandar tanto as mensagens ativas quanto receptivas, consigo mandar áudio, consigo mandar imagem, consigo direcionar para setores. É uma ferramenta que tem inteligência artificial integrada. Então, se você mandar um áudio falando alguma das opções, ou falando, por exemplo, eu quero comprar tal produto, ele entende o áudio e te direciona para a opção que é mais próxima disso. Então, existe um recurso de IA integrado. E aí eu trabalho também com a questão dos sites por assinatura. Porque daí dentro dos projetos que nós trabalhávamos, eu elenquei aquilo que eu gostava de fazer, porque eu acredito que é importante, né? Você direcionar, o trabalho não ser um karma, né? Na verdade. Correto. E direcionei daí para essas duas áreas. Então, o site, eu faço logo, faço algumas coisas na área criativa que, por incrível que pareça, é a minha parte onde eu alivio a pressão da cabeça. Então, assim, às vezes à noite eu tô lá, o que eu tô fazendo? Criando. Tô fazendo uma logo. Bacana. E daí, ao invés de eu fazer, o meu esposo até me critica às vezes nesse sentido, porque ele fala, faz só 3 opções, senão você deixa a pessoa perdida. Só que às vezes eu tô tão ali, né, envolvida com aquilo, que eu faço 5, 6 opções, eu falo, não, vou escolher as melhores 3 e mandar. Mas é algo que, assim, eu gosto bastante porque é uma atividade que me deixa mais à vontade. Eu não domino essa área, mas eu achei na IA como fazer isso, e eu fiz as logos da capa do livro, né? E ficou muito bacana. Eu falei, caraca, eu não acreditava que saía um negócio tão bonito, né? Daí eu até mandei para a pessoa que está me ajudando no desenvolvimento da capa do livro, e ela me mandou uns modelos. Eu falei assim, cara, você não entendeu. Eu já achei o que eu queria. É esse que eu quero, igualzinho aqui. Só quero que você refaça. E tá difícil ele refazer. Eu falei, a IA, ela faz um negócio muito bacana. Para imagens, assim, recentemente saíram algumas atualizações e o ganho é absurdo, né? Você consegue pegar uma imagem feita à mão, bater uma foto, escrever na própria imagem, indicando o que você quer, em qual área da imagem, e ela consegue criar uma imagem a partir disso, né? Então, vamos supor que eu bato uma foto, é uma pessoa lá, um Zé Palito com um computador, e eu escrevo, isso é uma pessoa, isso é um computador. Ela consegue, daí, criar as formas como uma pessoa e como um computador, no estilo que eu quiser, né? Não, eu vi que se você escrever um texto hoje, ela cria um desenho para você em cima daquele texto. Sim. Post para a internet mesmo, hoje a maior parte é feito com o uso de IA, né? A parte de texto, pelo menos, pouquíssimas pessoas acabam fazendo como era antigamente, escrever na mão. No braço, né? Hoje de manhã eu fiz uma oficina falando sobre processos de inteligência artificial. Então, a parte de criar fluxogramas, né? Mapeamento de processo de trabalho, aquelas caixinhas que a gente fazia, né, antigamente. E era um trabalho muito... Eu gostava de fazer. Desgastante, né? Dependendo do processo, assim, ficar arrastando a caixinha, colocando descrição. Hoje, com algum comando de IA, você consegue já criar todo o desenho das caixinhas, criar o resumo, criar o manual e... Você sabe que você falou uma palavra mágica agora. Comando da IA. Meu Deus, que difícil. Como é difícil você criar o prompt certo para ela fazer aquilo que você precisa, que é o pedir. E como que cria prompt? O melhor caminho é pedir para ela te ajudar. Então, você pode falar para ela, eu quero fazer tal coisa.
me ajude ou me faça perguntas, né, para a gente começar, que me levem ao resultado que eu quero. Lembrando que, como eu falei antes, o que é essencial é você saber o que você espera. Então vamos supor, que nem você falou da capa do livro. O que você quer? Eu quero só a imagem para capa, eu quero um modelo de capa, eu quero que você me então dê só o ícone da capa. Vamos dar um exemplo aqui, é o seguinte, olha só, o livro, ele tem uma extensão com outros 12 livros. Então, é um livro que ele fala sobre o propósito de vida, e ele tem outros 12 que é um devocional, um por mês. Só que a capa, ela tem que ser integrada, ela não pode ser a mesma capa, só que ela tem que ser integrada uma na outra para dar uma conotação de sequência. Ao meu ver, o ideal nesse teu projeto, que a gente já conversou outras vezes, né? O legal seria uma capa que se construísse juntas. Então, assim, que você juntando todos os livros formasse a capa, sabe? Eu vi lá em São Paulo uma livraria. Eu acho que é o mais legal. Ficou muito bacana. Aquela parte assim, né? Isso, ou a lateral, né, a lombada do livro, ou mesmo a frente. Não tem. Eu acho que é uma coisa que você poderia criar uma imagem que descrevesse, né, o propósito do teu livro, mas que até fosse uma coleção, porque aí a pessoa ela vai querer ter todos, porque ela vai querer ter aquilo concluído. É diferente de você ter um exemplar e falar, eu li, gostei, não vou ler o outro, ou não quero. Ela vai ter essa coisa. E geralmente as pessoas que colecionam, elas têm essa necessidade, né, de ter o outro. O colecionador tem a necessidade. Conseguiu ver lá o dólar? Vai ter que tirar e colocar ali o negócio no computador. Não tem problema. Quer que eu faça isso para você? Não, o Igor já veio. Tá. Aqui você sabe que a equipe aqui ela é poderosa. E vai indo junto. A gente vai tudo junto. Então, você sabe que se faltar uma peça na engrenagem, ela não roda. Então, não tem muito protocolo. E não pode. Que pode. Sim. Daqui a um tempo, nós vamos ter aqui frutas. Nós vamos ter que ter mais coisas aqui também, entendeu? Porque vai que o convidado quer ficar mais tempo, e daí a gente vai ter que bater papo, daí vai dar fome, a gente tem que tratar bem, né? Senão o convidado não volta. Verdade. Mas é legal, assim, vai funcionando bem, vai fluindo ali, ó, eles estão colocando na tela. Essa daqui é a capa da Dola? Isso, essa é a primeira mensagem, né? Então, quando você manda, você consegue voltar um pouquinho ali para nós, por favor? Então, ele mandou um oi. Automaticamente, quando ele mandou o oi, ela entendeu a linguagem, né? Então, ela colocou lá o idioma português. Se você tivesse mandado em outro idioma, ela identifica, né? Então, caso venha uma informação também em outro idioma, você sempre tem que falar para ela. Você pode me responder em português do Brasil? Ela vai entender. Porque as IAs são treinadas em diversos idiomas, né? Aqui a gente tem aquele botão de configurações ali, settings, né? Configurações em português, onde a gente consegue configurar. Pode clicar. Sem medo. Aqui eu consigo configurar o meu calendário do Google, né? Então eu vou conectar a minha conta e vou conectar essa conta do Google para que eu possa fazer essas inclusões diretas. Pelo meu e-mail? Isso, vai ali na conta. Conta ali. Calendário? Não. Aqui, ó. Conta, continuar com o Google. Já estamos configurando o teu, né, Gabriel? Configurar o meu. Tem que autorizar, não adianta. Isso. Então, essa autorização, a gente está dizendo que ela pode incluir no calendário do Google. Então, agora a gente conectou o calendário do Google. Então, tudo que ele conversar ali... Pode voltar lá no WhatsApp, por favor. Isso vai mandar automaticamente para o calendário do Google dele. Isso. Pode colocar aqui uma mensagem, Gabriel. Por exemplo, fazer café às 17 horas. Depois você coloca mandar flores para minha mulher às 18. Daí você tem que mandar. Você sabe que ele vai casar daqui uns dias, então ele está todo no preparativo. Então, ela já trouxe uma mensagem. Ótima escolha para um café da tarde. E aí ela trouxe agendado. Então já está lá no calendário dele, tá vendo? Então, nesse caso, ele vai avisar no momento do evento. Tá, então ela vai avisar você no momento do evento. Isso. Como? Ela vai uma mensagem como se fosse uma conversa do WhatsApp. Sim, chegou uma conversa de alguém. Isso. Então você vai receber a notificação e você vai ver o que é. Pode falar. Pode falar. Claro. Pode. Eu sou viciado em jogo de futebol, principalmente do Flamengo. Se eu quiser falar, amanhã, 5 horas da tarde, tem jogo do Flamengo, posso colocar ali para ela me avisar? Também? Pode. Inclusive, você pode, se você quiser, bater uma foto da tabela do campeonato e falar para ela, analise todos os jogos do Flamengo e adicione na minha agenda. Ela consegue adicionar daí todos. É poderoso. Então, o Dola é legal que imagem ele também lê, né? Então, por exemplo, teve uma situação, acho que até eu contei na palestra que você estava, que o meu marido ele me mandou uma guia do médico, ele falou, precisa ver sobre o jejum do exame de sangue.
E não estava escrito na mensagem dele, eu encaminhei o áudio dele pro Dola. E aí o que aconteceu? Ele mandei esse áudio e ele salvou para mim, verificar o jejum tal do exame de sangue. Então eu não precisei dizer, favor, incluir para eu verificar. Eu mandei o áudio, ele entendeu o que era do áudio um compromisso e fez a inclusão. Diz essa tabela assim? A tabela Teria que ser uma tabela com as datas, né? Aí, o que você pode fazer também, se você quiser. O mais difícil é achar uma tabela assim, sabe? Mas vamos supor que você consiga. Você só manda o link com as datas, você dá o comando. O link ela não vai entender, vai ter que ser a imagem. Então você copia O que você pode fazer é pegar, mandar até para um chat GPT e pedir para ele extrair. Extraia da tabela todos os jogos do Flamengo com data e horário. E aí você copia e cola para ela. O chat GPT ele lê. Mas se eu jogar assim pra ela... Pode mandar, que ela vai ler o que tem aí. Pode colocar. Eu escrevo alguma coisa? Não precisa. Não. Como ela é uma que é para compromisso, ela vai entender ali dentro do exemplo o que é data, o que é horário. Só que nesse caso, você pegou só do Flamengo, né? Ah, tá. Então, provavelmente ela vai adicionar todos esses daí. Ela demora, às vezes, um pouquinho, principalmente porque é imagem, né? Então, ela tem um tempo de leitura. Mas você sabe que eu usei a IA do Google, a Gemini, e usei o chat GPT. O chat entrega mais rápido, melhor do que a Gemini. Ela entregou a Gemini. A mesma coisa eu fiz os dois. Só que ela, sabe o antigo sinal de internet? Sei. Olha lá, tá lá. Então, como eu falei, ele leu a imagem e trouxe ali todos os jogos com a data e horário, já tá na tua agenda lá do Google. Eu tô impressionado, é o seguinte, o Flamengo jogou quarta passada na Copa do Brasil contra o Botafogo. Ganhou de 1-0. Ela trouxe aqui que o jogo de ida foi 1-0. E que o jogo de volta acontece dia 21 de maio, 9h30, contra o Botafogo. Depois pergunta pra ela analisar palpites pra você. Então é bem legal. E isso é uma coisa que ajuda, que nem você falou. Às vezes a gente pensa só na questão do trabalho, né? Reunião, etc. Mas às vezes é uma reunião na escolinha do teu filho. Às vezes é, que nem você falou, comprar um presente lá do Dia das Mães, do aniversário. Às vezes é fazer uma ligação para alguém. Às vezes é uma visita no hospital que você tenha data e horário certo, que você quer colocar. Então tudo isso vai estar na tua agenda. E ela vai te lembrar no momento. Eu lembro que você falou no direito que tem uma IA que o pessoal usa. Qual que é? Você falou pro advogado, não tem uma específica ou não tem? Existem até algumas específicas, mas elas não têm versões gratuitas, né? Uma que eu acho que é útil assim para analisar processos e documentos é o Notebook LM do Google. Ele é uma ferramenta onde você consegue incluir até 50 bases de dados. Então, pode ser link, pode ser vídeo do YouTube, então pode ser uma anotação tua. Então, ele já tem esse nome de notebook porque a ideia é para estudo, né, sobre um determinado tema. E o mais legal desse Notebook LM é que ele gera um podcast em português entre dois narradores, sobre o assunto que você colocou. Então, é uma ferramenta bem útil, que você consegue aprender sobre algum assunto, ou no caso, que nem eu falei, de um processo, alguma coisa assim, ele vai diretamente na página onde está o assunto que você perguntou, você não está lendo o processo inteiro ali, página a página. Ele leu e você pergunta para ele coisas sobre aquele documento, entendeu? E ele começa a te ensinar. E ele vai te falando. Você pode linkar até 50 até 50 links. Fontes, isso. Você busca São no 50 Google. fontes, pode ser anotação tua, pode ser PDF, pode ser vídeo do YouTube sobre um determinado assunto. Então vamos supor que eu quero saber edição de foto. Vamos pegar aqui o exemplo do Estúdio Globo. Eu posso pegar lá uns 3 vídeos no YouTube que falem sobre isso. Eu não preciso transcrever, eu não preciso baixar o vídeo. Eu vou colocar o link do YouTube, a ferramenta vai entrar no YouTube, vai analisar o conteúdo do vídeo e vai te trazer o conteúdo para que você estude em cima dele. Hoje tem ferramenta que analisa se um documento ele foi criado pela IA ou não, para saber se você está trapaceando num trabalho de escola. Tem os 0 GPTs, né, que são chamados, que eles verificam se o texto foi gerado por IA. Mas, em contrapartida, também inventaram os humanizadores de texto de IA. Então, por mais que você pegue um texto que foi gerado por IA, você consegue identificar que ele foi gerado por IA, existem ferramentas agora que transformam em texto para ficar semelhante com o humano. Então, é difícil. Tá. Diretamente você consegue. Se a pessoa só copiar e colar do ChatGPT, tem como verificar se foi feito lá. Mas você, como professor, vai ter que copiar o conteúdo, buscar uma plataforma para validar. Me diz uma coisa, como que faz para encontrar a Juvine na rede social, no trabalho dela, para contratar o treinamento dela, para contratar serviços da empresa dela? Na área de treinamentos eu trabalho com bastante segmentos diferentes, né? Então, atendimento, vendas, liderança,
processos, como eu falei. Então, também faço desenvolvimento de palestras direcionadas. Então, vamos supor que eu quero fazer uma palestra só sobre automatização aqui para o Estúdio Digital Globo. É possível de fazer, a gente analisa o processo e desenvolve um material específico. Então, eu tenho 2 canais, né, no Instagram, 2 contas no Instagram, que é Genia Soluções, que é o da minha empresa. Genia Soluções. Genia, isso. Que vem de Gen e A, né? Porque eu falei até pro meu marido, falei hoje, acho que o pessoal me acha meio arrogante de falar gênia, né? Mas na verdade vem de Gen e A, porque inicialmente a empresa era desse foco, mas né? deixa eles pensarem. É importante, não tinha Gênia, um gênio? Tinha. Né? Você é a gênia da IA. Daí e assim ficou. Sim, é até melhor, porque cria um slogan, você pode ser elevada muito mais rápido do que você ir na contramão. Não sou. Não, deixa que pense que é. O nosso slogan é Juntos Somos Geniais. Você sabe que tem eu aprendi outro dia, falou assim, que propaganda boa a gente não retira, a gente aceita. Pode ser. Eu não acho, porque como eu sei de onde veio o nome, né? Mas eu brinquei com meu marido, falei, quem não me conhece deve falar, olá, a pessoa acha que é gênio. Mas na verdade vem de Gen e A, né? De A generativa. E aí acabou que pegou como gênia, e aí a gente adotou o nome. Então é Genia Soluções. Vou te dar uma dica poderosa pra gente encerrar aqui. Antes deixa eu falar minha conta pessoal de palestras, é Jovine Fernandes no Instagram. Tá, então Jovine Fernandes. Com S. Tá. O gênio da lâmpada, ele sai de dentro da lâmpada para realizar os desejos. Então imagine, pede para a IA depois criar a Jovine saindo de dentro da lâmpada para realizar os desejos dos clientes. Vai ficar uma coisa meio cômica. Não tem problema. Daí viraliza. E é importante, você vai para muitos lugares. Você sabe que as pessoas querem isso hoje, né? Ela viralizando, daí ela já vai na Globo, ela vai não sei onde, ela vai no podcast. É verdade. Então pode ter certeza que... Eu vou fazer, vou convidar o Ricardo agora para ir comigo. Então, beleza. Pessoal, vamos arrumar aqui que eles vão me orientaram. Estamos encerrando aqui mais um podcast. Foi uma alegria. Imagine Passou que tão coisa rápido. gostosa falar de IA, né, Jovine? Olha, foi muito bacana. Então, para quem não conhecia, hoje vocês tiveram uma aula. Eu tive uma aula. E eu já estou caminhando, então aprendi bastante. Cada dia mais vou aprender mais, porque a busca pelo conhecimento é diária, né? Jovine, as suas considerações finais e vamos dar um tchau aí pro pessoal. Quero agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui para falar tanto da minha empresa quanto trazer um pouquinho sobre a ferramenta de forma simples, que esse é o meu objetivo, né, trazer de forma que as pessoas consigam usar, consigam acreditar nisso como uma solução, uma ajuda e não algo distante, caro, que vai dominar o lugar das pessoas, né? Então o meu foco é sempre simplificar e trazer utilidade para essas ferramentas. Então espero que vocês saiam daqui também com esse gostinho de buscar outras, né, para aplicar no seu dia a dia. E mais uma vez, obrigada, Ricardo. Amém. Hoje ela desmistificou um pouquinho sobre a inteligência artificial. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Até.